Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então começar uma outra série aqui. Eu já fiz uma sobre literatura série, além da literatura, literatura e religião, né? Tem essas séries aí. Vamos falar um pouco sobre narrativas, literatura e narrativa, tá bom, né? Literatura e narrativas. Então vamos falar um pouco sobre o que é narrativa e poesia narrativa, um pouco de teatro, um pouco de contos, né? Novelas. E romance, né? Romance é mais complicado porque romance tem várias épocas, né? Vários ciclos de romance. Então a gente vai. Eu acho que gastar uns 6 vídeos, né? Basicamente, para fazer essa série de literatura, narrativas, elementos da narrativa, né? Então, basicamente, poesia narrativa, drama, né? Teatro, desde os gregos. Aí contos, mini-contos, novelas. E entrar no romance, né? Aí o romance, uns 3 vídeos, porque nós vamos falar do romance, desde o romance inverso, que é as baladas, né? Romanceiro, lá da medieval, trovadorismo e até o romance, assim, né, começando com romance prosa que é o Dom Quixote do Cervantes, né? Dom Quixote de la Mancha do Cervantes, século XVII, e aí vai, né, os ciclos do romance, né, o romance lá ao longo do século XVIII, o romance do século XIX, o romance do século XX, né? Então a gente vai, uns 3 vídeos só de romance, porque é um assunto, porque você fala romance, mas qual romance você se refere, né? Qual romance, né? Porque é um romance que está sempre ali em processo, né? É um work in progress, né? É o romance, a narrativa por excelência, a narrativa que mistura os vários tipos, né? Você tem romance que é feito em carta, por exemplo, epistolar, você tem romance de formação, então tem, né? E tem pano para obra aí, né? É... Então lá, vamos falar então de elementos da narrativa. Então nós vamos começar aqui com elementos. O que é que tem narrativa? O que é narrativa? Narrativa narra-se, né? Narra-se. Alguém narra, algo é narrado, né? É uma sucessão de eventos, acontecem algumas coisas ao longo de uma certa história, uma certa narrativa, um certo caos, né? E aí tem esse evento, essa série de eventos é o enredo, né? É o plot da história. O plot da história é o que está acontecendo. Mas quem está falando que está acontecendo alguma coisa? Ah, então você tem a voz narrativa, que pode ser aquela voz de uma pessoa narrando, né? Assim, que está participando da festa, né? Pode ser alguém que está vendo a festa, pode ser alguém que ouviu falar sobre a festa, né? E pode ser alguém falando com você, né? Oh, você que estava lá na festa, viu isso, né? E pode ser aquele narrador, terceira pessoa, que é um narrador que sabe de tudo, né? É um narrador onisciente, na perspectiva divina, né? Assim como fosse um deus, um Balzac, né? Que sabe tudo, todos os personagens, né? E aí ele sabe o início, o meio e o fim da história. Então, é o narrador, quem está narrando, né? E aí ele está narrando sobre o quê? Sobre alguém. Ah, assim, quem, né? Quem ele está falando? É o personagem. Então você tem o personagem que ele é desenvolvido ao longo da narrativa, né? Ainda mais no romance de formação, que ele, né, vai ter essa modificação do personagem, ele vai sofrer crises, né? E aí vai se desenvolvendo e vai ter a apoteose do personagem, que aí é o romance de formação, por exemplo, né? E você tem o personagem coadjuvante, o personagem figurante, o personagem caricatura, né? Você vê lá o West Queiroz, o Machado de Assis, é cheio de caricaturas, né? O Dickens, Charles Dickens também cheio de caricaturas, que são esses personagens que são engraçados, são personagens assim que são, né, exagerados e que movem a narrativa, né? Então não são muito desenvolvidos, né? Igual o protagonistas, né? O antagonista também, muitas vezes o vilão é mais desenvolvido, né? Alguns personagens vilão da história é mais interessante que o mocinho, né? Várias vezes, né? O Iago e o Otelo, né? Tem gente que prefere o Iago do que o Otelo, né? É, então é isso, né? E aí você tem não, você tem acontecendo alguma coisa, que é um enredo, tem alguém narrando, né? E tem os personagens. E aonde acontece isso? Onde, né? Que lugar? É o espaço, né? Acontece aqui na Indonésia, no continente africano, na outra galáxia, né? Então você tem esse local onde está acontecendo isso, né? Em qual continente, qual cidade? Macondo? Está acontecendo em Macondo isso? Então pode ser inventado esse local e pode ser um lugar geográfico, para você dar as coordenadas, acontecendo na Avenida Afonso Pena de BH, né? Acontecendo na Avenida Paulista em São Paulo, né? Tipo assim, acontecendo na hora de Copacabana. Então, e quando isso está acontecendo, em que tempo está acontecendo, aí é o tempo, né? O tempo exatamente é isso. Foi no passado, é agora, é no futuro, né? É um universo alternado, outra galáxia. Né? Então, assim, você tem que saber. É claro que vai ter narrativa que não tem nada disso, né? Você não vai saber onde acontece, bota o personagem, né? Então, essas diferenças de local, de tempo, de narração é que vai fazer essa miríade de obras literárias, porque você pode bater esse liquidificador e fazer, né? Você pode mudar ao longo da narrativa o narrador, você pode começar em primeira pessoa, passar para a segunda e para a terceira, você pode fazer várias narrativas, né? Dentro da narrativa, a Sherazade, né? O Miyakoto fala disso também, que está contando uma história contra outra. Então é isso que faz a literatura, né? Essa mexida aí, esse mexido com esses elementos de há algo narrado, é um enredo,
alguém narrando, né, que é essa voz narrativa, e você tem os personagens, quem são os personagens, e depois você tem onde isso acontece e quando acontece, ou seja, tem o espaço e o tempo. Né? Mexendo nisso aí, você faz essas miríades de obras literárias que nós temos e faz essa maravilha que é a criação literária. Né? Então, esses são os elementos do que a gente chama de narrativa. Então, por exemplo, vamos falar então de poesia narrativa. Poesia narrativa, por exemplo, que é o Lusíadas, né? Então, a poesia narrativa é interessante justamente por isso, porque o Lusíadas é um exemplo de poesia. Ele está narrando a história de navegadores portugueses ali no século XVI, né? Que estão descobrindo a África, né? Vasco da Gama, seus amigos lá, os navegadores, Fernando de Magalhães. Então, ou seja, são narrativas pontuais de pessoas, só que ele está falando de um povo. Então é uma epopeia, uma épica, né? Não é uma poesia lírica igual ele fez, né, os vários poemas dele, os sonetos líricos, né? Que a gente conhece o Camões. Então aqui o Camões está contando a história, assim como várias outras narrativas épicas ao longo da história, né? Que a poesia era falada assim, oralmente, né? Geralmente os mais velhos para os mais novos, ali ao longo das junto da fogueira, né? Então assim, tinha todo um ritual e essas informações eram passadas de geração em geração porque não tinha escrita, né? Até que tem lá o Gilgamesh, né? A epopeia de Gilgamesh, que vai ser essa história narrada mesmo, e que tem ali as tabuinhas de argila ali, registrado para a posteridade. Então, 3.000 a.C., né? 3.000 a.C., há 5.000 anos atrás, então já tinha essas narrativas. E depois vai ter Ilíada, né? A Odisseia do Homero, né? Quem quer que seja Homero, que vai ser, ou seja, depois, né? A época do período helênico, né? 1.000 a.C., né? 500 a.C. e tal. E depois vai ter o Eneida do Vigílio, né? Ou seja, que é a época ali do Império Romano, né? Também a narrativa do povo romano, povo latino, né? Então, ou seja, essas epopeias, essas poesias narrativas, que são várias, né? A gente pode dar uma lista aqui, são basicamente falando de povos, né? Falando de narrativas nacionais mesmo, de formação de povos. Então você tem o Beowulf, que é dos saxões, você tem ali a Eeda dos escandinavos, né? Você tem ali o El Cid dos espanhóis, né? A época ali da Reconquista. Você tem, por exemplo, Kalevala, que é mais recente, e é do povo Suomi, né, os finlandeses, né, contando a história epopeia finlandesa. Você tem a canção de Roland, né, medieval, você tem, né, o El Cid, já falei aqui. Você tem o Jó, lá, o Jó da Bíblia também, a narrativa, assim, né, o Jó, com aquelas tragédias dele lá, aquela relação divina, né, assim, a presença divina. Então, o Jó que está na Bíblia, na Bíblia hebraica. O Lusíadas, que tem o Dante, né, o Dante ali que é lá com, né, o inferno, o purgatório, o paraíso, que é o que? Divina Comédia, na comédia. Então, são todos exemplos, né, de forma de narrativa. Então você tem também Paradise Lost, de John Milton. Antes dele, né, que interessante, antes dele você tem lá o Chaucer, né, que é antes do Shakespeare, né, o Chaucer é século XIV, que vai ser os Contos da Cantuária, né, Contos da Cantuária fantástico também. E vai ter a Balada do Velho Marinheiro, que é da época do romantismo inglês, né, do Coleridge. E vai ter o The Raven, né, lá meados do século XIX, do Edgar Allan Poe, The Raven, né, o Corvo. Então são exemplos dessas narrativas que vai mostrar o quê? Que tem uma voz ali, né, está narrando e ela está narrando em verso. Né? Então agora aqui, por exemplo, Lusíadas. O Lusíadas é isso, é a saga do povo lusitano, né, os portugueses, e este povo vai sair ali de Portugal, né, depois da Reconquista, depois da formação do Estado Nacional, né, vai ter Portugal e Espanha ali se competindo pelo oceano, né, tá na cara do oceano. E aí vão sair de Lisboa e vão percorrendo a costa da África, né, o sul da África, né, passa ali o Cabo das Tormentas, da Esperança, etc. E vai chegar lá na Índia, depois vai chegar na Indonésia, vai chegar lá até lá em Macau, na China. Né? Então essa é a epopeia. E até o português que deu a volta ao mundo, né, o antepassado é o Magalhães, né, Fernando de Magalhães, vai dar a volta ao mundo, vai morrer no meio do caminho, mas na vida dá a volta ao mundo. Né? Então o Lusíadas é isso. Ele começa então fazendo assim uma chamada, né, uma chamada aos grandes epopeias, né, que a gente já falou aqui, as grandes epopeias, que é justamente a Ilíada e a Odisseia, né, da Grécia Antiga, e a Eneida, né, do Virgílio. Né? Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Né? Então, ele vai contar a história desse povo, né? A partir, de claro, dos navegadores do século XVI, que ele conhece. Né? Então, Camões estava lá, nessas guerras, nessas conquistas do povo português, né? E então chegou até nós. Então, até dizem que, né, a forma de ler o Lusíadas é mais próximo desse português brasileiro do que do português de Portugal, porque diz, né, que teve ali a questão
da invasão francesa, né? Então tem influência francesa desde Napoleão, né? Que aí a corte, né, a coroa portuguesa saiu de Lisboa e veio para Rio de Janeiro, Brasil, né, lá em 1808. Então tem uma diferença aí. Então, né, um clássico da literatura portuguesa e para nós também, né, que falamos português brasileiro, né? Que para os portugueses a gente fala brasileiro, né? Outro também, outro estilo que usa muito poesia narrativa é o cordel, né? Então, aqui o João Cabral de Melo Neto, com a Morte e Vida Severina, vai falar então dos retirantes. Dos retirantes é aquele pessoal que saiu ali do Nordeste, né? Desde a década de 10, né? Lembrar do Raquel de Queiroz, 1915, por isso que o romance chamou 15, né? E Vidas Secas, dos anos 30, do Graciliano, né? Então, são romances que mostram, e tem os livros lá do José Lins, né? Também vai mostrar essa problemática da seca, né, da morte dos animais, né, não tem mais pastagem, etc. Então, aqui ele vai usar, o João Cabral vai usar o cordel, que é essa narrativa lírica, né, e épica ao mesmo tempo, que é a forma de cordel, que lembra muito aqueles romanceiros medievais, né, que são narrativas, usando várias métricas diferentes, várias rimas diferentes, que faz a beleza do cordel, justamente isso, né. Você tem várias exposições de rima, então tem todo um estudo sobre o cordel, em que mostra que essas lembranças, né, esses antepassados lá das narrativas medievais, trovadorescas, né. E aí aqui o João Cabral então vai usar, em vez de fazer um romance igual o Dom Quixote, igual o Graciliano, igual a Raquel de Queiroz, em vez de fazer um romance, o que o João Cabral fez? Ele fez então em forma de cordel, né, ou seja, em forma de rimas, em forma de métrica, então é uma poesia, só que é uma poesia inclusive teatral, né, bem dramática, uma poesia dramática. Inclusive tem teatro, né? Depois a gente vai ver essa questão da narrativa no teatro, né? Ou seja, tem voz narrativa no teatro? É o próximo vídeo, né? A gente vai discutir isso aí. E aqui ele vai então contar a história do Severino, né? O Severino que é um retirante, e ele vai sair então da terra, né? O sítio onde ele mora ali para o litoral. Ele vai para o litoral justamente porque ele precisa sobreviver, né? Então tá perdendo tudo ali. Ele vai andando e vai encontrando várias pessoas, vários coadjuvantes, que vão contando, né, essas mortes ao longo do caminho. Então isso é vida e morte Severino, morte e vida Severino. As duas coisas estão ali juntas, porque ele está lutando pela vida e ele está o tempo todo defrontando-se com a morte, né? Então ele se apresenta, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, né? Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco, né? Então ele está o tempo todo aqui tentando se identificar, mas quem que é ele? Quem que é o Severino? Pode ser vários Severinos, né? Como existem vários Severinos, então essa voz aqui é a voz do Severino, mas é uma voz coletiva, ou seja, é a voz da condição de retirante no Nordeste brasileiro, né? Então essas pessoas que saíram ali, né, ao longo das décadas de 10, 20, 30, 40, depois 50, 60, né, com a construção de Brasília, São Paulo, etc. Então são nordestinos que estão no norte, no centro-oeste e no sudeste, né? Então os nordestinos criaram muitas capitais no Brasil. Então são os verdadeiros, assim, a mão de obra brasileira é nordestina, né? Geralmente é nordestina. E vai mostrando por quê? Porque eles não conseguiram a subsistência nos seus próprios estados, né? Então, devido a essa seca, os rios secam, literalmente, o rio vira deserto, né? E aí tem a época de chuva, a época de seca, né? Então eles buscam trabalho no litoral, então é isso. Ou seja, é um problema do Severino, mas o Severino é uma voz coletiva, né? É uma condição coletiva, né? Não é só um problema do Severino, quem quer que seja o Severino, né? Então ele mesmo tem dificuldade em dizer que Severino que é. Mas ele é a voz de vários severinos, porque é uma condição coletiva, né? Então, quando a gente vê vidas secas, é vidas secas, né? Quando a gente vê o 15, aquela época ali mesmo da seca dos anos 15, né? Então, ou seja, é uma poesia que está narrando e é uma poesia ao mesmo tempo épica e poética, né? Épica e epopeia, né? Épica e epopeia no sentido de não tem só uma voz lírica, né? Ou seja, não é só uma expressão de sentimento, mas é toda uma voz coletiva e a narração tem por objetivo justamente essa voz coletiva, né? Ou seja, ele quer falar da condição mesmo do retirante ali nessa região do Nordeste, né? Então fiquei as dicas, né? Então nós abordamos hoje a poesia narrativa, né? A poética narrativa, aqui em plena chuvarada em BH.
E no próximo vídeo vamos falar então de teatro, né? O drama, né? O estilo dramático, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.